Ainda no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, a gente está aqui falando com as vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro, da Bayer. E agora eu vou conversar com a vencedora do primeiro lugar da categoria Grande Propriedade, a Elga França de Paiva, que é uma produtora na região de Ibiá, Minas Gerais. Elga, para começar, parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Que prazer poder inspirar mais mulheres, não? Esse prêmio é muito importante para a gente poder contar uma história e tocar as outras mulheres que elas têm uma história linda também para contar. Elga, você estava me contando aqui nos bastidores que não foi você que fez sua inscrição, né? Que você teve uma apoiadora ali que falou, vamos contar a tua história, não foi isso? Foi isso. A Laura, ela chegou e falou, eu vou inscrever você no prêmio, eu vou contar a sua história para as pessoas. E ela escreveu e me mandou. E quando eu li, eu pensei, essa sou eu? Eu não sabia que eu tinha essa história. E é muito bacana do prêmio, é isso tudo, né? É uma parceria de outras mulheres incentivando e no final todo mundo agregando uma história com a outra mulher. É muito bacana isso. Elga, na sua fala e quando você contou a sua história, você falou sobre a sua região não ser uma região tradicional de produção. Então o começo foi bem difícil, né? Como é que foi essa trajetória? Quando a gente chegou, a nossa região era uma região de pecuária, era uma bacia leiteira, tinha muito pasto e pouca agricultura. Alguns poucos agricultores começando na atividade, então tudo foi um desafio, desde as técnicas de cultivo, os materiais genéticos adaptados para a região, as quantificações de doses de produtos, de fertilizantes, tudo isso foi desenvolvido ao longo desses anos, né? Nós começamos há quase 30 anos, 28 anos, então foi tudo um processo de aprendizado para a gente. Elga, você cresceu no campo? Você vem de uma família tradicional de agricultores ou não? Isso foi uma escolha que a vida te trouxe e você abraçou? O meu pai era engenheiro civil. Eu perdi meu pai quando eu estava fazendo vestibular para agronomia, que eu queria agronomia. Meu pai tinha uma fazenda que trabalhava com gado de leite, que era a atividade da nossa região. Mas quando a gente chegou, eu e meu irmão, a gente já decidiu que a gente não queria trabalhar com gado de leite. Então nós transformamos para a agricultura e começamos lá nessa fazenda e fomos aumentando. A gente tem área arrendada, a gente foi aumentando a agricultura. Mas nós começamos só nós. Meu pai era um engenheiro civil e foi isso a história nossa de um começo do nada, assim. A gente não estava numa região de muita agricultura, principalmente cultivo de grãos. Tinha um pouco de batata, até as primeiras áreas que a gente fez foi batata e depois no meio do caminho a gente desistiu da batata. E por que, Elga? Teve algum problema ou vocês viram que o potencial realmente era maior para os grãos? Como é que foram essas escolhas? O início nosso foi bastante difícil. Era uma fase de agricultura complicada, a gente tinha baixa disponibilidade de crédito agrícola. Então a gente foi levado para algumas atividades em função da conjuntura econômica que estava no país, né? O milho esse ano não está bom de preço, a soja está melhor, a gente ia tudo para a soja, porque era uma questão de sobrevivência mesmo a agricultura quando a gente começou. Tanto que muita gente boa, competente e trabalhador ficou para trás no meio do caminho, porque foram anos de agricultura desafiadora mesmo. Desse ponto que você chegou hoje, dessa perspectiva, dá mais orgulho ainda de olhar para trás e ver a sua história, a sua trajetória da sua família, Elga? Dá, eu tenho muito orgulho, não só da minha família, dos meus irmãos que trabalham comigo, mas dos colaboradores. Nós temos uma equipe que tem pessoas que estão com a gente desde o início, tem pessoas que têm quase 30 anos conosco. Então tudo que a gente construiu em conjunto. Uma equipe inteira, porque na agricultura ninguém faz nada sozinho. São tantos passos até chegar numa colheita, e inclusive a colheita, tem tantos motoristas que trabalham no caminhão, que puxam a colheita, desde quem levou o calcário para nós. Então é uma família que há muitos anos estamos trabalhando em uma equipe. Isso que é bacana na agricultura, é que é muita gente envolvida. Elga, qual a tua perspectiva daqui para frente, como é que você vê o futuro? Eu vejo um futuro para a agricultura no Brasil bastante importante na questão de sustentabilidade. Nós temos que provar para o mundo e para o restante do país
para as grandes cidades que nós somos sim sustentáveis. Quando a gente usa adequadamente um defensivo agrícola, uma dose de fertilizante, de acordo com a necessidade que foi desenvolvida cientificamente para aquela região, nós somos sustentáveis. Nós estamos produzindo mais com o uso de menos insumos. Nós fazemos plantio direto, nós fazemos plantas de cobertura, todos temos as reservas legais. Então a agricultura é muito sustentável nos cerrados hoje, que é a região que a gente está, que eu posso falar. Então, é isso que a gente tem que contar para as outras pessoas e buscar cada vez mais melhorar nesse aspecto. Ou seja, a gente tem que continuar trabalhando a comunicação, inclusive para que ela chegue à população da cidade. Sim, sim. A gente precisa ensinar as outras pessoas como é a nossa produção de alimentos e como ela é sustentável, para a gente conseguir provar para as pessoas das cidades que às vezes não tem uma ligação com o campo, e mesmo para os outros países, que nós temos uma agricultura assim sustentável no Brasil. Elga, muito obrigada, mais uma vez parabéns, parabéns por inspirar outras mulheres, todas essas 2.000 que estão aqui reunidas hoje, e muito sucesso no teu caminho. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Elga França de Paiva, vencedora do primeiro lugar na categoria Grande Propriedade no Prêmio Mulheres do Agronegócio da Bayer, aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.